Vida Vivida de hoje recebe uma jornalista que se considera uma contadora de histórias. Em seus versos, ela diz que cata sonhos e palavras e gosta de escrever coisas que não têm endereço. Além de jornalista, nossa convidada é também poeta, diretora, atriz, roteirista e escritora. Eu estou aqui hoje com Bianca Ramoneda. Obrigada, Bianca. Prazer em tê-la aqui. Muito obrigada. Bom, Bianca, você foi criada na Tijuca, certo? Certo. Como foi a sua infância? Olha, foi muito feliz, Renata, muito feliz, porque eu acho que eu tive a sorte de ser aquela criança que tem árvore para subir, tem rua para correr, bola para jogar e espaço, que é um item de luxo hoje em dia. Aqui no Rio, principalmente, né? exatamente nas cidades grandes. Então, eu acho que hoje eu sei da sorte que eu tive mais do que na época, né? Quando a gente é criança, a gente só é. A gente só pensa sobre o que é ser criança quando a gente, né, infelizmente, não é mais. Então, eu tive muita sorte de conviver com muitas outras crianças e crianças também de classes sociais muito diferentes, né? Sempre estudei em escola pública a vida toda, então acho que isso é também um patrimônio que eu só fui valorizar também muito tempo depois. Então acho que minha infância foi feita tem aí um tripé muito bacana, que é casa de avô e avó. Meus pais separaram e eu fui morar com a minha mãe nessa casa dos meus avós, que tinha muito espaço para eu conviver com meio um sítio do Pica-Pau Amarelo em plena Tijuca, sabe? Então, quer dizer, tinha a presença, né, desse sítio do Pica-Pau, tem as outras crianças com as quais eu convivia e a escola pública. E você já sabia o que você queria ser quando criança? Você brincava com seu avô, com sua avó, de entrevistar, de fazer peça? Olha só, é muito engraçado isso que você está me perguntando, porque outro dia minha mãe achou uma fita cassete e ela falou assim, minha filha, ouve isso, porque aqui já dizia o futuro. Eu não sabia nem o que tinha na fita cassete, mas tinha eu, sei lá, com 7 anos, entrevistando a família inteira. Então é um áudio, uma gravação de áudio, onde eu fico, aí tem eu falando, e eu vou passando de um para outro, eu faço uma personagem, uma entrevistadora, mas enfim, eu falo sem parar. O negócio da fita assim, eu não só faço a entrevista, como eu vou comentando, eu falei, meu Deus do céu, será que essas coisas já existem antes da gente saber? Você estudou jornalismo e artes cênicas ao mesmo tempo, né? Você teve ali no momento ter que optar por um ou outro? Isso é um assunto que é uma crise perpétua na vida do meu ser humano, né? A gente não é uma coisa só. Eu acho que isso é aí que pega. Acho que por mais que você diga, não, isso realmente é o que eu quero fazer, tem sempre uma outra coisa, mas será que eu também não poderia tentar aquele outro caminho? E é que nem edição, é a dura arte da escolha, a gente vai ter que chegar uma hora e dizer, joga fora, isso aqui não, e enfim. A vida inteira fiquei nessa balança, Renata, assim, e teve uma hora que eu tive que escolher, sim, porque os horários coincidiram, e aí eu acabei, como o curso de jornalismo me daria um diploma de nível superior, eu acabei escolhendo o curso de jornalismo para terminar, e acabou sendo, indiretamente, a minha melhor opção, porque apesar de, na hora, eu ter ficado infeliz, porque isso significaria que eu ia ter que largar o curso de teatro, o curso que eu estava fazendo na Cal, as coisas que a gente gosta, a gente realmente não larga, a gente dá um jeito, né? Tem um poema do Manuel de Barros, que é um poeta que eu adoro, que ele fala, liberdade caça jeito. E caça mesmo. Então eu terminei o meu curso de jornalismo, fiz um estágio na Manchete, né, na época. Teve uma passagem interessante aí sobre esse estágio na Rádio Manchete, quando você foi fazer ali, né? Porque era exatamente o momento da crise, né? Quer dizer, eu fiz dentro da Manchete, como eu tinha a mobilidade de aprender vários veículos ao mesmo tempo, porque era tudo no mesmo prédio, eu acabei fazendo um pouquinho de TV, um pouquinho de rádio, um pouquinho de revista, mas na verdade não era feliz de nenhuma maneira. Eu achei que aquilo tinha sido uma ótima oportunidade de eu experimentar o que eu não queria fazer. Só que como eu era muito nova, assim, isso eu consigo dizer, assim, claramente agora, que eu tô com 38 anos e já passei, né, pelo menos metade da minha vida refletindo sobre esse assunto. Mas na época, acho que a gente é só conflitos, não necessariamente a gente consegue organizar eles tão bem assim em palavras. E eu me sentia muito mais eu mesma no teatro, porque no teatro eu conseguia ter uma escrita que era uma escrita autoral. Eu conseguia, através dos meus poemas, das crônicas, dos outros textos que eu escrevia, eu conseguia, através deles, dizer o que eu sentia, dizer o que eu era, como eu via o mundo. E eu sentia que no formato do jornalismo, como eu estava fazendo, eu tinha que, ao contrário, retirar
todas as minhas impressões a respeito daquilo, quer dizer, eu estava também numa fase muito iniciante do jornalismo, né? Trabalhar com a informação direta. E especificamente começando um estágio onde eu ia ver muita polícia, ia ver muita violência, e que eram assuntos que não me interessavam, uma narrativa que não tinha a ver comigo. Então, o meu conflito, acho que era muito mais sobre a forma do contar do que especificamente sobre o lugar onde eu estava. Isso também eu só vim entender depois. Assim, demorei a entender que o que eu gostava era de contar histórias e que o contar histórias, ele pode ser feito de diversas maneiras. Então, isso eu só fui resolver depois, porque acabou que eu fugi, mais ou menos, do estágio, né? E fui parar no jornalismo por outro caminho, mas um caminho mais autêntico, onde eu me identifico mais com as histórias que eu conto. Eu optei pela faculdade de jornalismo, sofri porque estava largando o teatro e, no entanto, foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu fui trabalhar praticamente no teatro. E eu saí da escola, mas ganhei uma vida prática. Então, é quase como se aquilo que você risca e que na hora te dá um sofrimento, por você estar com aquele impedimento, você acaba criando condições para você mesma para fazer aquilo de uma outra maneira, e nessa outra maneira você descobre que você abriu um caminho. Então eu comecei a escrever, nessa época eu estava escrevendo muito também e começando a apresentar os meus poemas no CEP 20.000, que eu acabei me tornando uma CRIA, que é o Centro de Experimentação Poética, que hoje completa 20 anos, veja você, Olha. que é coordenado pelo Chacal, e que é um lugar, né, um evento por onde passaram, assim, todos os artistas da nova geração carioca. Eu já nem sou nova geração, mas o bacana que eu acho é que o Chacal abre um espaço, coordena aquilo, né, ele rege aquilo ali, e as pessoas, é como um rio, né? Aquilo cumpre um tempo na vida dos artistas e seguem. E o Chacal, como um mestre de cerimônia, um mestre sem cerimônia, ele vai regendo aquilo. Então, quando eu comecei a ver, a ter aquela prática ali de escreve e bota para fora, escreve em cena, escreve e fala para as pessoas, eu falei, puxa, isso aqui tem vida, assim, isso aqui é um texto vivo, isso aqui não é sagrado, no sentido de que, ok, não foi bom hoje, pode ser bom amanhã, sabe? Tem outras pessoas dando a cara a tapa. Eu comecei a gostar dessa dinâmica que faziam com que as coisas parecessem mais vivas, menos engessadas. Então, Bianca, daqui a pouquinho você conta mais pra gente, porque a gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouco com mais Bianca Ramoneda. O Vida Vivida está de volta com a jornalista Bianca Ramoneda. Bianca, no último bloco você estava falando para mim da sua experiência no CEP 20.000 e a sua experiência acabou resultando no livro. Não é, menina? Como é que preparar isso, né? Como que aconteceu isso? Como é que foi essa publicação? Você tinha um interesse em publicar esse livro? Não, eu tinha interesse em tentar fazer uma passada de chapéu de luxo. Na verdade, as cenas, os esquetes que eu fazia por aí, Brasil afora, não me davam um centavo. Então eu pensava assim, gente, aquela velha, né, tática dentro do teatro, passa o chapéu. Eu falei, não, vou passar o chapéu. Eu falei, vamos pensar uma coisa. E que juntava, na verdade, o interesse das pessoas que sempre vinham no final e perguntavam, de quem é esse texto que você está falando? De quem é esse texto? Eu dizia, é meu. É seu, mas tem para vender? Eu falava, que vender, gente, que vender? Sabe, assim, eu tinha um pensamento muito confuso e também não achava que aquilo pudesse, né, não tinha nem essa autoestima tão confiante. E quando isso começou a se repetir, eu falei, ué, gente, então deve ver que tem mesmo espaço, né? Então juntou assim, a ação entre amigos. Eu falei, bom, então a gente faz um livro que aí, ao vender o texto, automaticamente já é uma maneira transversal de me remunerar pelos esquetes que eu fazia num mercado muito alternativo. Uma amiga minha, fotógrafa, Débora 70, falou, eu faço a capa. Uma outra amiga minha, designer, falou, eu dou de presente o design da capa. Outra fez o design do miolo. O outro, um amigo meu, conseguiu uma sobra de papel numa editora que não sabe disso até hoje. E tal, quer dizer, ou seja, a gente foi uma ação global e a gente fez o livro 1.000 exemplares de produção independente com esse intuito de vender nas apresentações. E aí o livro, ele acabou te rendendo uma indicação. O livro a um acabou prêmio. Sendo indicado para o prêmio Nestlé, também não contava com isso, não fui eu que inscrevi no prêmio, foi um amigo meu que me inscreveu, porque eu também dizia, gente, imagina, isso não, assim, não é literatura, não tinha editora, eu não considerava literatura,
assim, porque eu dizia, é um livro que vem de uma linguagem verbal, que vem de esquetes de teatro, então não sei por que escrever um prêmio de literatura. Quer dizer, quando o livro recebeu, quando eu recebi a notícia de que o livro era finalista, eu levei um susto, porque eu achava que não iam nem ler, pela quantidade de inscritos que eu vi que tinham saído no jornal, assim, mas quem me inscreveu foi um outro amigo meu, também outra ação global. Uma amiga minha roubou o regulamento numa parede de uma biblioteca, um outro amigo me inscreveu e eu dizia, vai, só tem maluco, por que vocês ficam fazendo essas coisas? Bom, tá aí, né? Entendi. Então são muitos amigos, né? Graças a Deus, assim, dos fiéis, assim, escudeiros são alguns dos bons mesmo. Então olha ali pro fiel escudeiro querendo falar com você. Bianca, pô, fiquei maravilhada, assim, de ter sido convidada para te homenagear. Porque você é uma pessoa incrível e eu adoro ser sua amiga. Pediram para lembrar algumas coisas. Eu lembro que a gente se conheceu no Foto em Cena, você chegou lá com o Chacal. E o Chacal pediu para você dizer um poema, e eu lembro que foi um sucesso tão grande que depois você chegou a voltar novamente no Foto em Cena. Aí já no aniversário de 1 ano, eu lembro que eu achei o seu trabalho tão especial que eu quis te programar já para fazer uma coisa maior. E a partir dali a gente já bolou o Só em Cena, já entrei junto com você nesse projeto maravilhoso. E o Só em Cena entrou em cartaz e viajamos para vários lugares juntas, para Portugal, inclusive. Então é isso, amiga. Um grande beijo e espero que você seja feliz. Desejo tudo de bom para você sempre. Um beijo. Ah, peraí que o Pedrão vem aqui te dar um beijo também. Bianca, beijão. É uma grande amizade, né? Muitos anos aí de parceria. É a parceria de trabalho mesmo, assim. Acho que eu funciono muito assim, Renata. Eu funciono nas parcerias. Aliás, eu acho que não tem a menor graça trabalhar sozinha. E tem uma vez eu ouvi de você que a vida era feita de um tripé. E você botava a casa, escolhas, as parcerias. Manuel de Barros, a casa, escolha ou parceria? Olha, o Manuel de Barros primeiro foi acaso e depois virou uma escolha e ele generosamente me incluiu na parceria. Acho que é esse o rumo da prosa. Eu, sem querer, essas coisas né, o acaso é um parceiro que a gente deve escolher, já que as palavras são essas. Porque no que eu fui indicada para esse prêmio, não ganhei, mas também não estava preocupada em ganhar. Quer dizer, queria ganhar porque eu queria ganhar o dinheiro, porque eu queria pegar o dinheiro para montar uma peça. Então, assim, eu tinha essa preocupação financeira porque eu queria fazer um espetáculo de teatro. Mas, enfim, não ganhei, mas estava feliz da vida porque me ajudou a editar o livro, Paraná, enfim, deu um gás, né? Uhum. E aí, quando teve a festa da premiação, quer dizer, eu nem era premiada, mas eu fui na festa, eu estava tão feliz de estar ali. E eu também peguei todos os livros que tinham sido indicados para ler, para saber quem é que estava no mesmo concurso e tal. E o Manuel de Barros era um dos indicados, sempre digo, claro, na categoria consagrado, né? Já está acima do bem e do mal. Estávamos em prateleiras diferentes. Quando eu li o livro do Manuel, o primeiro, que era o livro Sobre Nada, eu olhei e falei, meu Deus do céu. Falei, isso existe? Senti aquela vergonha que a gente tem do atraso, de quando você descobre uma coisa tardiamente, você fala, como é que eu não sabia que isso existia, não vou contar nem pra ninguém. Aí eu comecei a pegar os livros do Manuel pra trás, aí eu comecei a ver que tinham várias outras coisas que eu também não conhecia, então foi aumentando a minha angústia. Aí eu falei, bom, ele vai estar lá, ele ganhou, né, ele vai estar lá na festa da premiação. E quando eu fui na festa, o Manuel tava assim, sentadinho, sentadinho assim numa cadeira, né, a festa lá, rolando, e ele lá assim, sentado no canto, quieto. Aí eu olhei e falei, olha ali, o Patrimônio, sentado, quietinho, olha lá, quietinho, tem ninguém em volta, não sei, eu falei, como é que pode? Aí eu fui lá, falei, Manuel, você pode assinar o meu livro, autografar o livro, e eu também concorri, mas não ganhei, era esse o livro. E aí o Manuel tem sempre uma coisa, Manuel, graças a Deus, mantém um hábito de cartas, né? Mesmo hoje, ele tem 93 anos, ele escreve carta, com uma letrinha de formiga, assim. Mas ele não lida com computador, não diz que não gosta de falar com máquina, implica com câmera. Mas com cartas não, com lápis, papel, caneta e borracha, ele lida super bem. E aí ele falou, anota aqui atrás o seu endereço e tal. Aí eu anotei e um belo dia chegou uma carta dele, lá em casa. Quase morri, né? Assim, ele tinha lido o livro, aí fez uma brincadeira com o nome, que o livro não tinha deixado ele ficar sozinho, tal, pá. E aí eu falei, vou falar. Aí mandei uma carta para ele dizendo que eu tinha muita vontade de fazer os textos dele no teatro. Falei, Manuel, eu não sei no que vai resultar, mas eu sei que o que eu tenho vontade de dizer hoje é isso.
Mandei essa carta para ele. Aí eu falei, gente, isso é uma loucura. Qual é o autor que né, assim, recebe uma carta, um projeto que eu não sei no que vai dar, mas o que eu tenho vontade de fazer é isso. E ele me respondeu uma carta que eu considero a coisa mais bonita do mundo, que é assim, Bianca, eu entendo os seus sonhos. Eu achei que só um poeta e um artista desse, né, do peso do Manuel pode dizer, eu entendo os seus sonhos. Que o sonho é uma coisa que está só dentro de uma pessoa, né? Como é que o outro de fora pode entender? Então, eu disse, eu entendo os seus sonhos e disse, você pode fazer, eu autorizo você a fazer o que você quiser com a minha obra. Eu achei que isso, mais do que um presente, era uma responsabilidade muito grande, né? Fazer o que você quiser com uma obra. E aí eu tenho, alguns critérios, que eu falei, Manuel, eu vou editar, mas eu não vou mexer em verso, não mexo em palavra, não troco palavra, não tiro palavra do lugar. Quer dizer, a estrutura eu não mexo. Eu vou editar, vou fazer um poema, conversar com o outro. E foi assim que eu fiz um roteiro de um espetáculo que aí, enfim, estreiei, ficou mais 3 anos em cartaz. Que foi o Inutilezas. Chamado Inutilezas, que foi uma palavra que eu inventei, pedi a bênção para o Manuel, que como o Manuel fala, a tônica da obra dele é sempre dizer que é aquilo que a gente não dá valor nesse mundo movido pelo critério da utilidade, é o que serve para o mundo do que ele chama da inutilidade, que é essa inutilidade que é a poesia, ele fala da gratuidade. Então daqui a pouquinho a gente volta para falar de mais nomes e mais parcerias, e a gente vai para outro intervalo e volta daqui a pouco. A gente está de volta para o nosso terceiro e último bloco, hoje conversando com Bianca Ramoneda. Bianca, você falou das coisas que você gosta de dizer, né? Uhum. E isso foi, inclusive, um título de uma peça, né? O que eu gostaria de dizer. E aí tem alguém que está querendo dizer alguma coisa para você também. Ai, meu Deus. É uma artista das mais inquietas que eu conheço e que eu tive a oportunidade de encontrar e com quem eu trabalho ainda bem com muita frequência. Ela é uma pessoa que faz pontes entre as ideias, entre as pessoas, ela provoca encontros. É uma alegria incalculável ter encontrado você. Um beijo. O Márcio foi o diretor da peça, né? O que eu gostaria de dizer. O Márcio é o diretor da peça. Como vocês viram aí, né? É o primeiro maluco pra quem eu ligo quando eu tenho uma ideia. A gente diga assim, eu costumo falar pra ele, e ele também, né? Ele tem uma ideia lá em Paris, aí ele liga e fala assim, tô com uma ideia, queria saber, eu falo, aceito. Aí depois ele fica... Não, mas aí ele passa, às vezes a gente faz umas roubadas também, né? E aí ele fala, eu tô te devendo essa, tá? Como é que é a sua família? Minha família é uma família, assim, pequena e eu sou filha única. Meus pais se separaram quando eu era muito criança, meu pai já é falecido, sempre morei com minha mãe e com os meus avós. E a família do meu pai, como meu pai era espanhol, a família do meu pai toda é catalã, né? Eles moram em Barcelona, então é uma família, assim, é dividida para mim e muitos estão distantes. Então, e eu não tendo irmão também por aqui, então é uma família que é, né, mignon. Eu acho que eu tive todos os benefícios e as faltas de uma filha única, assim. A mãe ficava um pouco no papel do você não para, você não fica quieto. E minha avó dizia um pouco, vai. Então tinha essa dialética familiar, né? Entendi. Mas então, peraí, porque tem mais uma pessoa. O que eu quero dizer é que eu me orgulho muito de você. Não só pela sua competência como profissional de jornalismo, como pelo seu talento como escritora. E no teatro pela sua excelente atuação como atriz. Mas me orgulho principalmente pelas suas qualidades afetivas que cativam a todos que a cercam e que fazem de você a filha e a neta maravilhosa que você é. Te amamos muito, muito. Beijos. Ela te apoiou bastante. Olha, assim, verdade seja dita, né? Imagina, quando você diz, né, mãe, pai separados, né, uma relação para criar, aí você diz para sua mãe, você vai fazer teatro? Não é especificamente o que ela quer que você faça, né? Hoje eu entendo. Então minha mãe dizia assim, mas teatro? Eu sei que dentro dela tava assim, mas minha filha vai viver de quê? Né? Vai viver do mês que tem bilheteria? E o mês que não tem bilheteria? Vai fazer como? Então, eu acho que ela tinha isso dentro dela o tempo todo. Você desenvolveu um projeto chamado Caixa Preta. O que é esse projeto e o que tem dentro da Caixa Preta de Bianca Ramoneda? Minha Caixa Preta, no momento, ela é composta de um pupurri de dúvidas que se alternam, mas de um modo geral, querendo
conseguir me dar o direito ao silêncio, ao direito à escuta, para entender um pouco quais são as perguntas que me fazem de fora e quais são as perguntas que eu me faço por dentro. E o Start, como é que funciona? Como é que funciona o Start? Como é que é essa experiência de entrevistar tanta gente bacana e de ir em tantos lugares legais, né? Só para explicar para quem está em casa, o Start é um programa da Globo News que fala sobre cultura, arte, né? O Start é uma escola, e é uma escola por diversos motivos. Eu acho que quando eu entrei para fazer esse programa, há 12 anos, né, como eu te disse, eu não sabia fazer entrevistas. Eu acho que foi uma prática que eu fui aprendendo enquanto fui fazendo. Não que eu agora saiba, mas eu acho que eu agora consigo... Eu tinha muito pânico, né? Ainda continuo tendo muito pânico de entrevista, mas eu, assim, se eu hoje me coloco no seu lugar, eu estaria quase caindo da cadeira, infartando de tanto nervoso. Então eu aprendi... primeiro, teve um lado muito bom, que foi poder estudar os artistas. Eu aprendi sobre arte contemporânea fazendo o programa, né? E eu aprendi também a como formatar uma conversa. E foi, assim, um dos melhores e maiores aprendizados profissionais que eu tive na minha vida. O convívio com artistas de diversas áreas, que pensam de diversas maneiras, de diversas gerações, isso, assim, não tem preço. E você teve uma participação na novela Viver a Vida, né? O Manuel Carlos gosta do Start, gosta muito do programa e tal, e ele queria uma jornalista que fizesse a condução do primeiro capítulo para, na verdade, assim, já contar através de uma entrevista, como se fosse uma vida vivida, só que da personagem que era feita pela Thaís Araújo, a Helena. E então eu achei, então eu gostei mais ainda da pegadinha, porque era um papel fictício, onde eu fazia na ficção uma coisa muito parecida com a qual eu faço na vida real, quer dizer, guardando as devidas distâncias, porque um era um perfil e o meu programa é de arte, mas enfim, era uma entrevistadora e que fazia perguntas que não tinham sido escritas por mim, nem pensadas por mim, era um texto de dramaturgia. Então essa confusão entre realidade e ficção, eu achei muito legal, porque é você, mas não é você. Exatamente, sou eu, mas não sou eu. Como né, quando os atores fazem coisas que são eles e que não são eles. E no meu caso isso confundia mais ainda, eu achei maravilhoso. Falei, puxa, que bacana, acho isso uma grande oportunidade. E mesmo eu tendo experiência em teatro e experiência em fazer entrevista, eu nunca tinha feito novela. E que é diferente, não é nem teatro, nem jornalismo, mesmo que eu estivesse fazendo o papel de uma jornalista. E mesmo que eu estivesse interpretando. Então foi uma terceira coisa que eu aprendi. Eu nunca tinha vivido um set de gravação de novela. Então, primeira vez ter sido dirigida pelo Jaime Monjardim, que tem uma direção muito carinhosa, tem uma forma de se aproximar dos atores extremamente carinhosa. Foi assim, eu considero que eu entrei por uma porta muito bacana, assim, foi uma oportunidade muito bacana. Tá ok, Bianca, muito obrigada, a gente está chegando ao fim do nosso programa, infelizmente. Olha, infelizmente mesmo, estou muito feliz de estar aqui, assim, uma honra mesmo, porque a gente vê que você fez o dever de casa, a gente vê através da sua forma de fazer o dever de casa, o respeito que você tem pelo entrevistado. Então, eu acho que é tudo que o entrevistado quer. Obrigada, Bianca, muito obrigada mesmo. Se você quiser falar com a nossa produção, mande um e-mail para tvuniversidade@universidade.br. E se quiser rever o nosso programa, entre no site www.universidadecomc.edu.br. Obrigada e o Vida Vivida volta na próxima semana.